Olá, meus queridos dos sextos anos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando as nossas aulas de mais uma semana, hein? Finalzinho do mês de junho. Olha só como passou rápido! Bom, para essa semana, os objetivos são vocês identificarem os polígonos, classificarem os polígonos de acordo com o número de lados, e também vocês irão diferenciar os polígonos convexos dos não convexos. Vocês irão aprender o que são polígonos regulares. E dentre o grupo dos polígonos, temos dois muito especiais, que são os triângulos. Dentre os triângulos, vocês vão aprender a classificá-los de acordo com o número de lados e também de acordo com o número dos seus ângulos internos. E o outro grupo que eu já havia falado é o grupo dos quadriláteros. Dentre os quadriláteros, vocês vão ver que existem dois subgrupos muito importantes, o dos paralelogramos e o dos trapézios. Vamos começar então, primeiro, claro, com a nossa tradicional reflexão. A reflexão de hoje, ela traz o seguinte para nós. Confie no Senhor e faça o bem. Isso mesmo. Estejam preparados para estar fazendo o bem, sempre. Com essa mensagem positiva, convido você para assistir aos vídeos explicativos e, mais uma vez, a professora gostaria de lembrá-los que é muito importante assistir até o final. Logo após o vídeo, a professora traz explicações de exemplos e esses exemplos, eles servem para ajudá-los na hora de resolver os exercícios. Vamos começar então, hein? E vamos lá então, polígonos. O que significa a palavra polígonos? Polígonos advém do grego e significa muitos ângulos. Poli, muitos, gonos, ângulos, muitos ângulos. E nós podemos falar então que os polígonos são figuras planas e fechadas formadas por segmentos de reta. Ou seja, para ser um polígono tem que ser uma figura plana, fechada, formada por segmentos de reta. Não pode ser uma figura aberta e não pode ter curva em qualquer um dos seus lados. Como assim? Coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Os que são polígonos. Então aqui nós temos, olha, figuras planas, fechadas e todas elas são formadas por segmentos de retas. Mas, professora, qual a diferença das que não são polígonos? Não são polígonos porque, por exemplo, essa primeira é uma figura fechada? Não, ela é aberta. Se ela é aberta, ela não é um polígono. Aí essa segunda, ela é fechada, porém um dos seus lados é uma curva. Então não pode. Por quê? Para ser polígono tem que ser figura plana, fechada e formada por segmentos de reta. Aqui nós temos uma curva. Esta outra figura, ela é formada apenas por curva, assim como a circunferência. A circunferência é formada por uma linha curva. E aqui nós temos uma outra figura plana, porém aberta. Se ela fosse fechada, assim como essa, seriam polígonos. Mas não, elas estão abertas. Sendo abertas, não são polígonos. E aqui também, olha, eu tenho este lado que é um segmento de reta, este lado que é um segmento de reta e aqui uma curva. Então, deixa de ser um polígono porque eu tenho uma curva. Então, isso é muito importante. Para ser polígono, tem que ser uma figura plana, fechada e formada apenas por segmentos de reta. Como esses exemplos aqui, nós temos muitos outros exemplos, porém eu coloquei alguns apenas para nós vermos. E esses daqui, olha, aberto, aberto, não são polígonos. Possui curva, 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 também não são polígonos. E agora nós vamos ver a diferença entre polígonos convexos e polígonos não convexos. Se nós observarmos, os 4 exemplos que nós temos aqui e os 4 que nós temos aqui são polígonos porque são figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de reta. Porém, qual a diferença entre polígonos convexos e polígonos não convexos? Olha só, vamos observar aqui. Nos polígonos convexos, quaisquer 2 pontos
nesta região limitada por ele, formará um segmento de reta que estará contido nesta região. Então, quaisquer dois pontos que eu pegue aqui, olha, dentro do polígono, este segmento ficará contido nesta região. Olha, quaisquer dois pontos em qualquer polígono convexo. Quaisquer dois pontos, olha, nós conseguimos traçar um segmento de reta e esse segmento de reta ficará contido na figura, ó. Não tem como sair. Diferente dos polígonos não convexos. Se eu pegar um ponto aqui e aqui, ok. Porém, se eu pego um ponto aqui e aqui e traço um segmento de reta, o que acontece? Parte desse segmento não está contido no polígono. Então, quando isso acontece, são polígonos não convexos. Por exemplo, ó, um ponto aqui e aqui. O que aconteceu? Parte desse segmento ficou fora do polígono. Então, não é um polígono convexo, é um polígono não convexo. Assim como se eu traçar um ponto aqui e aqui, ó, para ligar esses dois pontos, o que acontece? Ele ficou fora, ó. Parte desse segmento ficou fora. Aqui também, ó. Se eu colocar um ponto aqui e um ponto aqui, olha, esses dois pontos e traçar um segmento de reta, parte desse segmento ficou fora aqui do polígono, não está contido. Aqui também, olha. Assim como nesta outra figura. Pego dois pontos, traço um segmento de reta, o que acontece? Parte desse segmento ficou fora do polígono, não está contido. E aqui também. A partir do momento que isso acontece, nós temos os polígonos não convexos. Os lados, quem são eles? Nós temos aqui três exemplos, eu coloquei três exemplos de polígonos para nós observarmos estes elementos. No nosso primeiro exemplo, quem são os lados aí? Então, por exemplo, o lado AB, podemos escrever aqui, olha, lado AB com esse tracinho em cima. Por quê? Porque estou indicando que é um segmento de reta. O lado BC e o lado AC. Aqui no nosso segundo exemplo, que é um quadrilátero, no caso é um retângulo, mas é um quadrilátero porque possui quatro lados. Quem são os lados que nós temos? O lado DE, o lado EF, o lado FG e o lado DG, ou GD também. Aqui no pentágono, que é o nosso outro exemplo, que tem 5 lados, quem são os lados deste pentágono? HI, IJ, JK, KL e LH ou HL. E uma coisa que nós podemos observar também é que a quantidade de lados de um polígono também pode definir o nome deles. Então, por exemplo, 3 lados, triângulos, 4 lados, quadriláteros, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono. E os lados também irão originar quem? Os vértices e os ângulos internos. Por quê? Porque o encontro desses segmentos de reta que formam um polígono, olha, o encontro desses segmentos irão formar quem? Os vértices e os ângulos internos de cada um dos polígonos. Então vamos aqui para os vértices. Quem são os vértices? Os vértices, eles serão o ponto comum entre os lados de um polígono. Então, por exemplo, o lado AB e AC, quem é o ponto comum? Este ponto A. E os vértices, nós indicamos eles utilizando uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Assim como o lado AB e BC, quem é o ponto comum? O B. Assim como os lados BC e AC, quem é o ponto comum? O ponto C.
Então, no nosso caso aqui, nós temos os vértices A, B e C. Já no quadrilátero, quem são os nossos vértices? O D, o E, o F e o G. No nosso pentágono, quem são eles? O H, o I, o J, o K e o L. E os ângulos internos? Quem são os ângulos internos? Os ângulos internos, eles são formados por dois lados adjacentes, ou seja, olha, o lado AB e BC formam este ângulo, o lado BC e AC formam este ângulo e o lado AC e AB formam este ângulo aqui. Então, eu posso até colocar, olha, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Assim como aqui no quadrilátero, nós vamos ter, olha, o ângulo D, que é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, o ângulo E, também de 90 graus, o ângulo F e o G, ambos de 90 graus. E no nosso pentágono, então nós temos aqui, olha, HL e HI formam este ângulo aqui, vou chamar de H. HI e IJ formam este ângulo que eu vou chamar de I. IJ e JK formam este ângulo reto aqui, olha, que eu vou chamar de ângulo J. JK e KL formam este ângulo aqui, que eu vou chamar de K. E KL e HL formam este ângulo aqui, que eu vou chamar de L. Observem que nós temos dois ângulos retos aqui neste pentágono. Os triângulos possuem dois tipos de definições, quanto a seus lados e quanto a seus ângulos. Quanto a seus lados, temos o triângulo equilátero, que possui os três lados iguais. Triângulo isósceles possui dois lados iguais. Triângulo escaleno não possui nenhum lado igual. E na definição, quanto aos seus ângulos, temos o acutângulo, que possui os três ângulos internos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Triângulo obtusângulo, que possui um de seus ângulos maior que 90 e menor que 180. E o triângulo retângulo, ele possui um de seus ângulos internos reto, ou seja, medindo 90 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo será sempre 180 graus, nunca um valor diferente. Então, retângulos são quadriláteros que têm 4 ângulos retos. O quadrado, além de ter os ângulos retos aqui, 4 ângulos retos, ele tem todos os lados com a mesma medida. O quadrado é também um retângulo. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Essa figura é um paralelogramo. Por que ela é um paralelogramo? Porque ela tem dois pares de lados paralelos. Veja só, este lado é paralelo deste, enquanto este lado é paralelo deste outro lado aqui. Então, o paralelogramo possui dois pares de lados paralelos, enquanto o trapézio possui um par apenas. Certinho? Bom, então você deve estar pensando assim, olha, o retângulo, o quadrado, também são paralelogramos? Vamos ver. 1, 2. 1, 2. Eles também possuem dois pares de lados paralelos, portanto, são paralelogramos, sim. Outra figura. Olha só. Esta figura é um losango. O losango, ele possui 4 lados iguais. Só que ele não possui os ângulos retos. Ele tem dois ângulos agudos, ou seja, com menos de 90 graus, dois ângulos menores, e dois ângulos obtusos, ou seja, com mais de 90 graus, os ângulos maiores. Dá uma olhadinha, um par de lados paralelos e
outro par de lados paralelos. O losango também é um paralelogramo. Essa figura é um trapézio. Como sabemos que essa figura é um trapézio? Porque ela tem um par de lados paralelos. Como assim? Bom, ela tem dois lados opostos, este e este. Veja só, este é paralelo com este. Se tem um par de lados paralelos, ela é um trapézio. Esses dois lados não são paralelos. Vamos lá, galerinha do sexto ano. Após o vídeo com as explicações, agora a professora está trazendo exemplos para vocês, tá? Primeiro exemplo, observe as figuras e responda. Então, nós temos aqui figura 1, figura 2, a figura 3 que desconfigurou um pouquinho, mas essa daqui é a figura 3 e a figura 4. Primeira pergunta, qual não é polígono? Vamos lembrar o seguinte, os polígonos são formados por segmentos de reta, com contorno fechado que não se cruzam. Ao falar segmento de reta, automaticamente você já consegue perceber que a figura 2 não é um polígono. Continuando, escreva o nome de cada polígono apresentado. Pessoal, na página 136 da apostila de vocês, apostila do segundo bimestre, hein? Não confunde. Vocês têm a informação com o nome de cada polígono. Então, o polígono que tem 3 lados, ele é um triângulo. O que tem 4 lados é um quadrilátero. O que tem 5 lados é um pentágono. O que tem 6 lados é um hexágono, que também pode ser chamado de hexágono, por causa que hexa significa 6. O que tem 7 lados é um heptágono. O que tem 8 lados é um octógono. E assim por diante, tá? Aqui, neste exemplo, nós temos a primeira figura é um quadrilátero. A terceira, cuidado, porque lembram que a segunda não é um polígono? A terceira figura é um pentágono, porque ele tem 5 lados. E a quarta figura é um hexágono, porque ele tem 6 lados. É muito fácil, você vem aqui na figura e conta quantos lados ela tem, para que você possa classificar o polígono. Vamos lá, beleza? Continuando. Quais desses polígonos são convexos? Pessoal, convexos são aqueles polígonos comuns, aqueles que vocês já estão acostumados. O quadrado, o retângulo, o losango, o paralelogramo, o trapézio. Essas figuras comuns são convexos. Então, aqui no caso do nosso exemplo, é o 1 e o 3. Agora, quando acontece algo diferente na figura, é como se ela tivesse uma entrada, uma reentrância. Ela é um pouquinho diferente do que você está acostumado. Observa bem aqui, ó, a figura 4, tá? Vou mostrar aqui para você, ó, a figura 4. Ela tem uma reentrância, tá? Essa daqui representa um polígono não convexo. Continuando. E a figura 1 pode ser considerada um polígono regular, por quê? Bom, na apostila de vocês também tem a explicação do que é um polígono regular. Vou falar aqui, caso você não se lembre, olhe na apostila. Polígono regular é aquele que tem todos os lados com a mesma medida, os lados são todos iguais e os seus ângulos internos também são todos com a mesma medida, tá? Por exemplo, um quadrado. O quadrado, ele é considerado um polígono regular. Ele tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos também são iguais, cada um medindo 90 graus, que é o chamado, o famoso ângulo reto. Então, aqui você pode observar, olhando com bastante atenção, que a figura 1, ela não pode ser considerada um polígono regular. Por quê? Porque ela não tem todos os lados com o mesmo comprimento, com a mesma medida, e também não tem todos os seus ângulos internos com a mesma medida, tá bom? Continuando, exercício 2 agora, nomeie. Nossa, como assim? Vou colocar nome na figura? Olha, é quase isso, só que quando a gente tem polígonos, a gente usa as letras maiúsculas do nosso alfabeto para fazer isso, tá bom? Então, observe que este triângulo, ele tem as letras
A nesse vértice, B neste outro vértice e C aqui no terceiro vértice. Lembra? Triângulo, 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. É tudo combinando, tá? Vamos lá, quem são os vértices? Acabei de falar. A, B, C. Letra maiúscula. Se colocar minúscula, está errado. Quem são os lados? Muito fácil. São os segmentos de reta, o contorno da figura. Então, olha aqui. De A até B é o lado AB. De B até C é o lado BC. E de C até A é o lado CA. Ou AC. Se você inverter a ordem, não fica errado. Uma coisa importante é que acima das letrinhas tem que ter um traço, porque esse traço, na matemática, identifica aquele lado como sendo um segmento de reta, que foi a matéria que vocês já aprenderam na aula da semana passada. Continuando, ângulos internos. É muito fácil, é só você pegar as mesmas letras que você colocou no vértice e colocar aqui, mas com detalhe, com um circunflexo acima da letra, tá? Aqui desconfigurou e os circunflexos que eu havia colocado saíram. Mas tudo bem, faz parte, vocês entenderam, porque o A felizmente não saiu, então é do mesmo jeito que está aqui no A. A com circunflexo em cima, B também com circunflexo e C. Estes são os nossos ângulos internos. Continuando, em relação aos lados de um triângulo, como se chama este triângulo? Pessoal, na apostila também tem essa classificação. Quando um triângulo tem os 3 lados iguais, ele é equilátero. Não está escrito aqui, mas na apostila tem. Quando ele tem os 3 lados diferentes, ele é escaleno. E quando ele tem 2 lados iguais, ele é isósceles. Então, aqui, este triângulo possui os 2 lados iguais. Então, ele é isósceles. Continuando, exercício 3. Complete com V para verdadeiro ou F para falso. E depois, corrija aquela que for falsa. Eu coloquei as páginas aqui, porque vocês podem acompanhar esses enunciados nessa página. A apostila lá é o seu material de apoio, tá? Não se esqueça disso. Letra A. Alguns quadriláteros podem ser classificados em paralelogramos e trapézio. Veja bem, não são perguntas, são afirmativas. Cabe a você analisar se elas estão certas ou erradas. Claro, essa daqui está verdadeira. Por quê? Porque na família dos quadriláteros nós temos 2 grandes grupos, o dos paralelogramos e do trapézio. Então a A é verdadeira. Letra B. Existem quadriláteros que não são paralelogramos nem trapézios. Sim! E o que eles são, professora? Simplesmente quadriláteros, tá? Se não tem a classificação, você chama apenas de quadriláteros, tá? Letra C. O quadrado, o losango e o retângulo são considerados trapézios de jeito nenhum. Então, essa daqui é totalmente falsa, fake news, errada. O que eles são, então? Eles são paralelogramos. Por quê? Porque, ao contrário dos trapézios, eu grifei aqui, destaquei, os paralelogramos, eles possuem 2 pares de lados paralelos. Oi, professora, como é isso? Olha aqui na figura, eu coloquei aqui para você um quadrilátero ABCD, tá? Observe que o lado AB, que está aqui na horizontal, é paralelo ao lado CD, que é o que está aqui embaixo, os 2 na horizontal. Da mesma forma, o lado AC na vertical é paralelo ao lado BD, também na vertical. Por isso que a gente tem 2 pares de lados paralelos. AB paralelo a CD e AC paralelo a BD. Isso classifica os paralelogramos e os diferenciam dos trapézios. Por quê? O trapézio só tem um par de lados paralelos. Vou mostrar para você. Olha aqui. Este aqui é um trapézio. O lado EF é paralelo ao lado GH, certo? Então, esses 2 que estão na horizontal são paralelos. Um
par de lados paralelos. O que acontece com os da vertical? Eles não serão paralelos. Por quê? EG, se você continuar o segmento de reta EG, estão vendo aqui, eu continuei. E se você continuar o segmento de reta HF, eles vão se encontrar, tá? E quando se encontram, não são paralelos. A característica dos paralelos é não se cruzarem, é não se encontrarem. Então, por isso que a letra C é considerada falsa. Continuando, letra D. O quadrado pode ser considerado ao mesmo tempo retângulo e losango? Claro que sim! Mas como assim, professora? Agora buguei aqui. Desbuga, presta atenção. O quadrado, qual que é a condição? Vamos começar aqui pelo retângulo primeiro, tá? Qual é a condição para ser retângulo? Está escrito na sua apostila. Ter os 4 ângulos retos. Isso acontece com o quadrado. Qual é a condição para ser um losango? Losango! Tem muitos que falam losango. Pode parar com isso, hein? É losango. Quais são as condições? Ter todos os lados iguais, com a mesma medida. Então, o quadrado, ele completa, ele possui as 2 condições. Então, o quadrado, ele tem os 4 ângulos retos e ele também tem os 4 lados iguais. Por isso, essa alternativa D, essa afirmativa D é verdadeira. Com isso, terminamos os exemplos. Deixei lista para vocês fazerem no caderno. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula com os exemplos. Bom, galerinha, essa foi a nossa primeira aula da semana. Deixei aí a lista de exercícios, aguardo vocês fazerem. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!